Olá, bem-vindos à aula 3 do curso Reiki Usui nível 1, o Despertar. Eu sou a Janina Dal Arrojo, do Arrojo Espaço Terapêutico. E eu sou a Malca de Souza Oliveira, do Florescer Amor e Cura. A história do Reiki. Apesar da técnica do Reiki ter sido redescoberta por volta de 1909, até hoje não existe um consenso sobre a verdadeira história de Mikao Usui, seu redescobridor. Os fatos reais são de que ele foi realmente a pessoa que conseguiu acessar a maneira de reutilizar essa técnica de canalização de energia e imposição de mãos. Mikao Usui nasceu em 1865 e faleceu em 1926. Ele era um monge japonês, discípulo da escola Tendai. Foi quem redescobriu a técnica do Reiki. Como monge, Usui já possuía conhecimentos das técnicas de cura dos antigos, que consistia em reequilibrar o fluxo energético das pessoas, chamado pelos chineses de Qi, para que o Tao, que é a sabedoria universal, pudesse se realizar plenamente. A vida de monge é um dos caminhos que levam à iluminação, pois é baseada na harmonia com o universo. A prática da meditação, a prece, o jejum, o exercício da concentração e o estudo das leis universais fazem parte do dia a dia de um monge. A escola Tendai, da qual Usui fazia parte, praticava o estudo de símbolos sagrados e seu uso energético. Usui já conhecia esses símbolos e como usá-los. A grande questão que o levou a redescobrir o Reiki foi a vontade de saber como ativar a energia universal e seu poder de harmonização de um modo mais simples e que pudesse ser usado por pessoas comuns. A resposta veio através de um retiro de 21 dias no Monte Kurama, no Japão, para meditar e jejuar. Olha que interessante que eu acho, é a vontade. Como que a vontade move a gente, né? Querer é poder, né? Pois é. No 21º dia, Usui recebeu a iluminação, aprendendo como ativar e transmitir a energia universal pela imposição das mãos e pelos símbolos. Usui foi instalar-se então em um bairro pobre, onde realizava curas e ensinava seu método. Após descobrir os caminhos que o levaram ao Reiki, estabeleceu 5 princípios, que podemos dizer que é uma filosofia de vida para todos que desejam usar e usufruir do Reiki. Esses princípios emanam naturalmente das pessoas, porém, não damos vazão a eles. Tentar viver por esses princípios ajuda a pessoa a encontrar essa naturalidade e não viola nenhuma religião ou ética. Receber o Reiki é um marco na vida da pessoa. E a partir desse momento, a vida muda para sempre. Enquanto as transformações ocorrem, o novo agente de cura pode precisar de algo onde possa se apoiar. Os princípios do Reiki podem ajudar nesse processo de crescimento acelerado, trazendo-os à memória quando meditamos ou quando estamos fazendo um autotratamento. Então vamos aos 5 princípios do Reiki deixados por Mikao Usui. Primeiro princípio: só por hoje, não se preocupe. Preocupar-se é esquecer que há um propósito divino universal em tudo o que acontece. A preocupação com o passado é inútil, pois cada pessoa faz o melhor que pode em cada situação da vida, conforme o conhecimento ou sabedoria que tem em determinado momento.
Pois é, passado já foi, né? Quando lamentamos um ato passado, devemos perceber que reagimos de acordo com os recursos que possuíamos. Então, devemos meditar sobre este ato, tirar daí uma lição e sermos gratos por ela. Quanto ao futuro, também não vale a pena nos preocuparmos com ele, pois o criamos agora. Se cultivarmos a bondade, o amor incondicional, a benevolência, o pensamento positivo, então o nosso futuro será repleto de amor. E ainda que aconteça algo que consideramos negativo, trate-se apenas de mais uma lição a ser aprendida. Eu acho que tudo que a gente anda vivendo agora, né? Esse vídeo não vai ficar só para agora, vai ficar aí para sempre. Eu acho que é pra gente viver o hoje mesmo. Nós estávamos muito preocupados com o amanhã, com o futuro, o que vai acontecer. E o que vai acontecer hoje, na época que a gente está, nos tem deixado muito aflito mesmo. Mas a gente viver o agora é muito importante nesse momento. Além de ser importante, é o que ele disse lá no começo. Você viver no passado ou no futuro, você não tem confiança, né, no divino, não tem confiança no Criador, né? E você está deixando de viver, né? Porque você está vivendo em duas situações que não te pertencem, né? Uma já foi, não tem como você mudar, e o futuro você não sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso a gente cria muita ansiedade, porque a gente está vivendo muito no que, ai meu Deus, o que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã, e a gente está deixando hoje, né? A gente está perdendo hoje. Engraçado que a gente sempre fala isso e nem sempre a gente consegue dar conta de fazer. Mas o importante é o nosso esforço. Então, se você não consegue, você viu que foi para o passado, tá com medo, né? Tá lá no futuro. O importante é você perceber que daí você volta. Sim. Volta e começa. Porque são 5 princípios e eles de verdade são básicos para se viver bem aqui na Terra, né? É isso. Então vamos lá. Segundo princípio. Só por hoje. Não se irrite. Esse é para mim. Sempre. Então leia. A raiva é uma emoção desnecessária. Quando uma pessoa se irrita, perde o seu centro, seu sincronismo com o universo e com seu propósito de vida. Quando damos o melhor de nós e nos irritamos porque consideramos que alguém não agiu de acordo com as nossas expectativas, necessidades e desejos, tendemos a esquecer que essas pessoas foram atraídas para o nosso ambiente e que espelham a nós mesmos. Oh, Jesus! Pois é, essa questão do espelho é doída. Mas vamos lá. Na verdade, toda a situação é um reflexo direto, causa e efeito, criado pela própria pessoa. Essa atração pode servir para estimular nossos pontos fracos, que são a causa da assim. Quando uma pessoa incita outra a irritar-se, a segunda deve controlar a emoção, dar conta conscientemente das suas reações e dominar os seus sentimentos. A raiva é uma energia que desarmoniza e cria doenças no corpo. É de grande sabedoria e altamente benéfico aprender a transformar esta energia, lidando construtivamente com ela. Cara, vamos exercitar. Tá desafiador nessa pandemia, né? Mas nós vamos vencer todas essas lições. Terceiro princípio. Só por hoje, seja grato às bênçãos que recebe. Quando estamos na atitude de gratidão, nos sentimos abençoados pelo que recebemos
e também por aquilo que confiamos que constantemente será provido pela natureza. Consequentemente, começamos a atrair magneticamente a abundância. Quando nos focamos no que não temos, a falta continuará. Por outro lado, se estivermos conscientes da abundância ao nosso redor e nos sentirmos gratos por ela, a abundância se manifestará. Segredo. Quarto princípio. Hoje e sempre. Ganha teu pão diário honestamente. De extrema importância para um fluxo de vida harmonioso é a honestidade da pessoa em lidar com ela própria. Essa postura leva a pessoa a lidar com ela própria. Leva a pessoa a enfrentar a verdade em todas as coisas e, consequentemente, tenderá a projetar honestidade sobre os que a circundam. Ao invés de viver uma vida carregada de ilusão, rejeitando a realidade, se uma pessoa viver na verdade, se for honesta consigo, descobre um bem-estar interior tão agradável que será difícil não querer voltar a senti-lo. Descobre que através da honestidade, a sua qualidade de vida é potencializada. Assim, se a pessoa trabalha honestamente, está sendo verdadeira para com seu eu superior. Essa verdade é reforçada por um aumento do amor próprio, que vai consequentemente irradiar harmonia em sua vida. Quinto princípio. Hoje e sempre. Mostre gratidão para com todos os seres vivos. Graças aos estudos da física, sabemos agora que, originalmente, somos todos provenientes da mesma fonte. Estamos também descobrindo que, para sobreviver, teremos de eliminar a nossa tendência egocêntrica de querer controlar a natureza e aprender a mostrar amor e respeito para com todas as formas de vida. A física nos mostra também que não há matéria sólida, apenas níveis diferentes de vibração que vibram em diferentes frequências de energia e que, contudo, são todos interconectados porque não existem barreiras sólidas entre eles. Assim, quando aceitamos todos os aspectos de nós mesmos, afetamos todos os outros. Da mesma forma, quando aceitamos os outros, sentimos o reflexo em nós próprios. Cada pessoa, animal, planta e mineral está incluído no todo. Mostrar amor e respeito por todos os outros seres é amar e respeitar a nós mesmos. Nossa, como isso é atual, né? Nem parece que foi escrito em 1800 e bolinha. Porque Guaraná com rolha. Né? Porque hoje tem uma frase que diz assim, não existe fora, né? Tudo dentro. Não existe, quando diz que somos todos um, é porque somos mesmo. Porque o que eu faço vai mais cedo ou mais tarde, se não for na mesma hora, influenciar quem está ao lado, não adianta. Não existe fora. Aí você joga lixo, vou jogar lixo lá fora. Vou jogar a balinha, né? O papel da bala ali do lado de fora da janela. É o teu planeta, é o planeta que você mora, não tem lá fora. Né? Entre os alunos de Mikao Usui estava Shujiro Hayashi, um oficial da Marinha japonesa que sistematizou o Reiki para uso clínico. Em sua clínica em Tóquio, Hayashi passou a usar várias pessoas canalizando energia Reiki para um só paciente, pois considerava que assim a energia era potencializada. Desenvolveu também o sistema de níveis para o recebimento das sintonizações e dos símbolos, que eram trocadas pela prestação de serviços dos adeptos no atendimento aos pacientes da clínica. Shujiro Hayashi é considerado o
estruturador do Reiki, pois organizou e sistematizou o método descoberto por Mikao Usui. É porque quando o Mikao Usui começou a ensinar, ele fazia tudo de uma vez, não existia nível 1, nível 2, nível 3, 3A e 3B, né? Ele ensinava tudo de uma vez só. Intensivão. E era um intensivão. Também era a necessidade da época, né? Tem tudo isso. E depois as coisas a gente vai aprendendo e a gente vai aperfeiçoando conforme a necessidade e a possibilidade das pessoas também, né? Isso aí. Em 1935, uma havaiana chamada Hawaii, deve ser Hawaii, Takata é sei falar, tá? Viajou para o Japão para realizar um ritual budista em homenagem ao seu falecido marido. Porém, como sofria de dores abdominais e cálculos biliares, submeteu-se à internação hospitalar, ainda no Japão. Enquanto aguardava a operação marcada pelos médicos, a senhora Takata ouviu uma voz interna dizer-lhe que não era necessário operar. Ela então desistiu da operação e internou-se na clínica de Reiki de Shujiro Hayashi. Aos poucos, a senhora Takata, tive mais sorte que você, hein? Aos poucos, a senhora Takata foi se restabelecendo e procurou se informar melhor sobre aquela técnica que lhe havia ajudado a curar-se. Decidiu aprender a técnica, ficando no Japão por 2 anos. E em 1938, tornou-se mestra, passando a transmitir e divulgar o Reiki no Ocidente. Takata fundou a Associação Internacional de Reiki, que chama AIRA, e é tida como a grande propagadora da técnica do Reiki no Ocidente. Ela pulou Hawaii, viu? Só para não falar que falou errado. Para que o Reiki fosse bem aceito, a senhora Takata contava que Mikao Usui era cristão, estudioso das religiões e diretor da Universidade de Doshisha em Kyoto, no Japão, tendo viajado para os Estados Unidos, China e Índia em busca de saber como Jesus Cristo e Buda realizavam a cura de outras pessoas. Essa indagação o levou a estudar vários textos antigos e, entre eles, Usui encontrou sutras escritos em sânscrito que explicavam a técnica do Reiki. Daqui para frente, a história é igual à que relatamos anteriormente, mudando em um outro detalhe. O interessante nesse fato é que, apresentando Mikao Usui como cristão e professor universitário, a senhora Takata conseguiu com que o Reiki fosse bem aceito no Ocidente, mesmo num período muito próximo ao final da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. É por causa do preconceito, né, gente? Como a imposição de mãos, o pessoal mistifica tudo, né? Não tem jeito. Após a guerra, já no Havaí, a senhora Takata ficou um bom tempo sem poder ministrar tratamentos ou cursos por causa da perseguição dos americanos aos japoneses e seus descendentes. Mas, pouco a pouco, voltou ao seu trabalho de tratar pessoas e ensinar-lhes a técnica do Reiki, sendo ela a principal responsável pela divulgação do Reiki no Ocidente. Quando, poucos anos antes de seu falecimento, em 1980, bem recente, você vê? Para impedir uma monopolização do Reiki, deixou formados 22 novos mestres de Reiki, dando-lhes a permissão para formarem novos mestres após o seu falecimento, e recomendando que respeitassem a liderança de sua neta, Phyllis Lei Furumoto. Após o seu falecimento, esses mestres passaram a percorrer o mundo divulgando essa técnica, que chegou ao Brasil por volta de 1988. Esses 22 mestres resolveram criar uma organização dedicada ao estudo e divulgação do método Reiki, surgindo assim, até 1983, a American International Reiki Association, AIRA, com sede na Flórida.
Alguns mestres, após divergências, criaram uma segunda associação denominada The Reiki Alliance. Gratidão e até o próximo vídeo.